Bom, pessoal, eu vou fazer um videozinho teste desse computador aqui. Então, como vocês podem ver, eu já tô com o GTA V aberto. Já dei uma tunada aqui no meu Muscle Car preferido do jogo, tá? E vamos dar uma volta aí na cidade no GTA V. Então, como vocês podem ver, tá ali o MSI Afterburner com as informações na tela, tá? E esse vídeo tem um diferencialzinho desse aparelho aqui embaixo. Esse aparelhinho aqui embaixo é um watímetro. Ele mostra quanto que o computador está puxando de energia da tomada, tá? Não é quanto que a fonte está entregando, é quanto que o computador está puxando da tomada. Depois eu explico melhor essa parte. Então, como vocês podem ver, o MSI é aberto aí na tela. Como eu sempre explico pra gurizada quando eu faço os gameplays aí no GTA V para testar os computadores e as placas de vídeo, etc. Eu sempre dou uma volta. Esses caras aqui estão me mirando nessa sinaleira hoje. Eu sempre dou uma volta no GTA V no centrão, tá? Porque no centrão vai ser... Mas olha, eu vou reiniciar esse vídeo se continuar desse jeito. Então, no centrão... a probabilidade de dar lag no jogo e a probabilidade de dar queda de frames por segundo é bem alta, tá? Não reparem que eu tô batendo mais do que normal. Primeiro, eu já tomei uma cerveja. Segundo, eu tô prestando atenção no que eu vou falar pra vocês e não exatamente no jogo. Então, voltando aí. Sempre eu dou uma volta no centrão do GTA V, tá? Porque aqui é mais provável que vai dar lags, porque tem muito mais coisas para o jogo processar. Só como vocês podem ver aqui no MSI Afterburner, ó, vamos começar nos dados. GPU 78 graus, 97% de uso, 62% de uso do fan. Aí vocês vão pensar, mas tá 78 graus essa placa de vídeo. Sim, ela tá 78 graus e mesmo assim, o driver tá mandando ela ficar em 62% de uso do fan. Se essa temperatura fosse preocupante, o fan ia estar esgoelado. E não, ele não tá. Lembrando então que tu pode regular isso no MSI Afterburner. Tu pode regular isso no MSI Afterburner, tu pode regular a tal temperatura, tanto por cento do fan, ou tu pode setar o fan cravado na velocidade que tu quiser. Mas eu deixei assim para fazer o vídeo aqui para vocês então, tá? A memória da placa de vídeo então 1800 e poucos mega. A placa de vídeo ela tem 2 GB, GDDR5, tá? É uma GTX 750 Ti Low Profile da Gigabyte. Depois eu vou mostrar ela para vocês. Ela é uma plaquinha menor, ela é especial para os gabinetes Low Profile, tá? E ela não tem o conector de energia e ela consome menos. Por isso que eu estou mostrando esse watímetro ali do lado com o quanto o computador está puxando da tomada. Então o CPU está em 60 graus, 59, 60 graus, em 97% de uso, 100% de uso. Então vocês podem ver que tá um kit bem equilibrado, tá? Não tem gargalo. Na cidade, às vezes, dá um gargalinho do processador ficar em 100% e da placa de vídeo cair um pouco, ou seja, o processador é bom, o processador acompanha o jogo, tá? Desculpa. A memória RAM, então, voltando ao processador, é um i5 3470. Um i5 3470. Se não for, eu vou corrigir no vídeo. A gente faz esses testes, esses i5s têm os nomes tão parecidos que a gente acaba esquecendo, mas é um i5 um pouquinho melhor, tá? Ele não é o 3330 que é padrãozinho 3.0, ele é 3.2 ou 3.4 e no turbo ele chega a 3. Acho que chega a 3.4 GHz em modo turbo. Então a memória RAM ali tá 4.500 MB quase, tá? É uma memória da Kingston, ela é uma memória visualmente normalzinha, mas ela é de 1.600 MHz. Se o comprador tiver interesse, eu posso colocar 2 vezes 4 GB, 1333 MHz, daí ela vai funcionar em dual channel. Vamos voltar lá para a cidade.
E o D3D11 é quantos frames por segundo, claro, como vocês podem ver aí, quanto que tá rodando os frames por segundo no jogo. Então o jogo tá à noite, tá? Como vocês podem ver, tá à noite. Vocês vão pensar, mas à noite o jogo vai consumir menos sistema. Na verdade não, porque, por exemplo, de dia nós temos só a luz do sol no jogo, então é só a luz do sol, uma luz única, que faz as sombras no jogo. E à noite não, cada poste é uma luz, óbvio, cada carro faz uma luz, então tem muito mais luzes para processar, luzes e sombras para processar no GTA V à noite. Então foi bom aí que o jogo tá à noite, que assim a gente vê melhor a mínima de frames por segundo que o jogo pode dar, tá? Se tiver chovendo é pior ainda por causa dos reflexos da chuva, mas não tem aí, então não tá chovendo pra gente ver. Bom, eu já dei uma voltinha aí na cidade, tá? Já deu pra ver aí como o jogo funcionava. Eu já falei 6 minutos, então eu vou falar mais 4 aí do computador. Fecha 10 minutos a câmera, tranca o vídeo. Então eu vou mostrar em quais configurações que estão. Cintiq Graphics, tá? Full HD, lembrando que é Full HD. Se você for utilizar no monitor HD ou que seja 1440 por alguma coisa, ele vai dar bem mais. Faz bastante diferença de HD para Full HD, tá? 60 Hz, FXA ligado, tá? V-Sync em off. Esse V-Sync eu gosto de jogar sempre com o V-Sync em on, porque ele não dá aquelas quebras na imagem. Vocês provavelmente com essa câmera que não é muito boa, vocês não vão conseguir ver. Mas ele dá umas quebras na imagem quando tu grava com o V-Sync, quando tu joga com o V-Sync em on. Em off, desculpa. Ele dá umas quebras quando tu joga com o V-Sync em off. Então, aqui tá tudo no máximo, vocês podem ver. E o resto tá tudo no alto. Alto, alto. Vamos ver. Aqui o mouse, ó. Vocês viram que o jogo fica perfeitamente fluido, mas o mouse no menu, ele fica lerdo, como se o jogo fosse pesado. Mas vocês viram que ele roda perfeitamente. Então, alto, alto. Os reflexos da MSA eu deixei em off. A água eu deixei no muito alto. Partículas alto. Vegetação alto. Shadows aqui eu deixei no softest, tá? Post FX no normal. Eu não gosto de jogar com Post FX no alto. Não gosto de jogar com Post FX no alto, que dá aquele aspecto de borrado nos carros, tá? Eu prefiro que quando tu esteja andando o carro fique nítido, não aquele aspecto de borrado. Anisotrópico X4. Oclusão em normal. Então aqui que eu estava falando aqui, vocês viram aqui quantos watts o computador puxou no máximo na tomada. Então vamos dar mais uma jogadinha. Vamos acompanhar aqui. Vou baixar um pouquinho a câmera. Eu vou ficar acompanhando agora o wattímetro ali, tá? 158, 160. O máximo que eu vi esse computador puxar foi 170 watts, tá? 170 watts. Vocês podem ver que agora tá 156. Então 170 watts eu vi ele puxar no máximo. Então vamos fazer o cálculo aqui, ó. Sabe as fontes 80 Plus? Significa que ela tem no mínimo 80% de eficiência. Essa fonte aqui não é uma fonte 80 Plus, ou seja, ela não vai ter 80% de eficiência. Mas nós vamos fazer como se ela tivesse. Nesse caso, é melhor. Então, eu falei que eu consegui ver no máximo 171 watts. Então, se a gente fizer vezes 80% de eficiência, que essa fonte não tem, esse computador vai estar puxando da fonte no máximo 136,8 watts. 136,8 watts. Ele é bem econômico. Eu estava preocupado um pouco com isso quando eu montei esse computador. Mas vendo esse consumo, não precisa ficar preocupado. A fonte, ela entrega 250 watts reais. Ela entrega para os componentes 250 watts reais e o computador puxa da tomada no máximo 137 watts. Então, quanto a isso, você pode ficar muito tranquilo que essa fonte vai aguentar o tranco sim, tá? As outras GTX 750 Ti
normais elas consomem bem mais, porque elas têm o conector de energia, elas são maiores e tudo mais, mas elas nem têm um desempenho tão melhor, mas sim, o desempenho dos outros é melhor. Então vou mostrar aqui o computador rapidinho. Tá aqui ele ligado, instalado, então aqui o i5, uma memória e a plaquinha de vídeo low profile, ela é com aquele espelho pequenininho, tá? Aqui a fonte, lembrando que essa parte de baixo aqui da fonte tu nunca pode trancar, sempre tem que deixar essa parte ventilada. Ele acompanha esses pezinhos aqui para deixar de pé, mas se você quiser você pode deixar ele deitado também, ele pode ficar como um console, como um Xbox, aí, como um PlayStation, embaixo da TV ou aí no rack da sua casa. O HD da Western Digital de 1 TB, ele é o Caviar Blue. Apesar desse caviar ter bastante do mercado, ele é rápido, tá? Eu já tive HDs da WD Black, que é para ser o mais top, só que o modelo um pouco mais antigo, e esse Blue é mais rápido que os Black mais antigos. Eu, no meu computador, eu uso 2 desses em RAID e eu não vejo necessidade de SSD. Então aqui tem um só, ele fica de pé, assim mesmo, tá? Aqui tem o drive de DVD, ele vai encaixado aqui, ó. O drive de DVD vai encaixado aqui, ele vai instaladinho pronto, tá? Eu tenho todas as tampas do gabinete, ele vai montadinho, eu só estou mostrando para vocês os detalhes do computador. Esse fã aqui, ó, ele é um fã transparente, como vocês sabem, um fã transparente, e ele tem essas borrachinhas, esses pinos de borracha aqui, ó, para não dar vibração no gabinete, então para o computador ficar mais silencioso aí para vocês. Os fãs, eles são 12 volts. Tá? E eu coloquei ele em 5 volts, porque em 12 volts ele ficava muito barulhento. Então no conector eu inverti lá o conector, ao invés dele ficar no amarelo eu conectei no azul. É só um exaustor então, para o computador dar uma ventiladinha. Se quiser colocar de volta dá, mas ele ficava muito barulhento, e como que é um computador para ficar ali junto com a TV e tal, eu preferi deixar em 5 volts, tá? E aqui a plaquinha de vídeo low profile, ela tem o fãzinho dissipador, a pasta térmica eu troquei dela, a pasta térmica do processador também é boa, tá? Ali a fontezinha que eu falei. E aqui então os detalhes do computador. Aqui está conectado, aqui, ó, vocês podem ver o cabo está conectado lá no watímetro. A placa-mãe ela tem o HDMI e ela tem o VGA e o HDMI, mas como tem a placa de vídeo a gente não ocupa. A placa de som daqui funciona perfeitamente. Opa, quase quebrei o negócio aqui. A placa de som on-board do computador funciona perfeitamente, está aqui conectado o fone de ouvido. O conector da frente, ó, ele está desativado, eu deixei os conectores desativados, as USBs frontais funcionam perfeitamente, mas o áudio frontal eu deixei desativado. Porque ele não ficava com uma qualidade boa, então tá só o áudio traseiro ativado. E aqui a plaquinha de vídeo, vocês podem ver que ela é low profile, ela tem essa chapinha aqui menor. No anúncio do Mercado Livre tem a foto real do gabinete. Lembrando, muito importante, essa placa de vídeo não tem VGA, ela só tem DVI, HDMI, 2 HDMI e o DisplayPort. Ela não tem VGA. E ela não tem adaptador VGA, essas placas elas não vêm mais com adaptador. Se tu precisar do adaptador, eu posso testar aqui, ver se vai funcionar certinho e posso enviar junto, mas a princípio não vai, tá? A rede on-board do computador também está funcionando perfeitamente, lembrando que ele não tem Wi-Fi. Se você precisar de Wi-Fi, fale comigo aí, que eu vejo o que eu posso fazer. Para mandar uma plaquinha Wi-Fi junto, eu tenho as minhas só. Não é a placa interna, vai ser USB se você precisar, tá? Então acho que era só isso aí, mostrei o computadorzinho aqui, agora eu desliguei a luz ali, deu um foco melhor aqui no fãzinho com LED azul, tá? Então tá aqui o fãzinho com LED azul, aqui tem vocês não vão conseguir ver, mas tem os pininhos para fora de borracha que ficaram para fora. Então era isso aí. Só para fazer um videozinho teste e mostrar aí todos os detalhes do computador funcionando perfeitamente, e principalmente que eu queria mostrar aqui os detalhes, o detalhe do consumo do computador, tá? 170 watts ele consome da energia da tomada e a fonte entrega 137 watts. Então isso é a eficiência da fonte. Ela tem um certo desperdício então de energia, digamos assim, porque ela produz calor.
E os componentes aí dela também consomem aí energia. Então era isso aí, fazer um videozinho teste aí para vocês. Podem ver que está perfeitamente estável. E por que eu gosto de fazer os videozinhos testes no GTA V, como eu sempre falo? Porque aqui no GTA V a gente testa o computador como um todo, tá? A gente testa a placa de vídeo como um todo, a gente testa a memória da placa de vídeo, a gente testa o GPU, né, que é o processador da placa de vídeo, e a memória da placa de vídeo. A gente testa o processador, a gente testa a memória RAM e a gente testa a fonte, a gente testa o HD. Então por isso que eu prefiro fazer esses testes jogando, porque a gente está testando o computador como um todo. Se você for fazer algum teste aí específico, colocar um programa para estressar o processador, daí não vai estar estressando o resto. Se fizer um teste aí específico para estar estressando a placa de vídeo, não vai estar estressando o processador, não vai estar estressando a memória. Então por isso que eu prefiro fazer os videotestes e funcionamento aqui com o GTA V, que é um jogo que consome bastante de tudo, consome bastante placa de vídeo, consome bastante processamento. Como vocês viram, o processador ele está sempre em 100% na cidade, tá? Se eu sair da cidade e for para vegetação, o que mais vai consumir processador vai ser o que mais vai consumir no jogo vai ser a placa de vídeo, tá? O processador ele vai ficar sobrando quando é fora da cidade, mas quando é dentro da cidade, como tem muita coisa para o processador fazer, ele fica quase cravado em 100% na cidade, principalmente à noite, como eu já expliquei. Não vou conseguir sair da cidade aqui para vocês ver. Vamos ver se eu saio aqui. Ali tem uma vegetação, ó. A vegetação está no alto, lembrando que a vegetação está no alto, isso faz bastante diferença no consumo. Ó, vocês podem ver que o uso do processador já caiu um pouco. Sair ele já deu uma caída para 92%, e ele fica até menos que isso quando a gente não está mais na cidade. Então era isso aí, já fiz um vídeo muito longo aí para vocês. Todo esse tempo o GTA V rodando liso e perfeitamente, tá? Então era isso aí, qualquer dúvida que vocês tiver, é só fazer uma pergunta no anúncio. Se tiver alguma dúvida sobre o computador, é só perguntar aí, que eu vou fazer o possível para responder, se possível, tá? Muito obrigado por assistirem e pelo interesse aí na máquina. Aqui vamos sair da cidade mais um pouquinho antes de finalizar o vídeo, ó. Ó o uso do processador ali, ó, 54%, 55%. Aqui, ó, o uso do processador, ó. Vamos tentar subir aqui. Com esse carro aqui não vai dar certo. Vamos subir em outro lugar. Bom, mas vocês já viram que quando eu saí da cidade o processador caiu bastante. Ele deixou de ficar em 100% de uso. Vamos subir até ali em cima até ali em cima, pegar essa estrada de chão aqui. Subir ali, ó, 73%. Já deu pra ver que já caiu bastante o uso do processador fora da cidade. Nem sei se vocês estão conseguindo ver que eu acabei afastando a câmera aqui um pouco. Acho que ela não tá mais focando. Então agora deu pra ver, ó, 60% de uso, 54%, 56% de uso. Então era isso aí. Qualquer dúvida que tiver, só perguntar aí pra mim.